Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu estudei no terceiro semestre do curso de Psicologia. Bom, mais uma vez vou repetir, a cada começo de vídeo eu falo, porque pode ser que uma pessoa caia de paraquedas no vídeo e não sabe o que tá acontecendo, então eu vou explicar. Eu tô fazendo uma série de vídeos, esse é o último agora esse mês, né? Que eu vou falar sobre os semestres que eu já estudei na faculdade. Então, eu fiz sexta-feira retrasada sobre o primeiro semestre, sexta-feira passada sobre o segundo e nessa sexta-feira eu vou falar sobre o terceiro. E aí o quarto semestre eu vou falar só no final do ano, quando eu terminar, né? Porque eu já parei no terceiro, que eu terminei agora em junho, tá bom? Então eu quis trazer pra vocês, pra mim poder trazer certinho cada final de semestre. Tá? Então hoje vou falar sobre o terceiro semestre. Se você não assistiu do primeiro e do segundo, vou deixar aqui nos cards pra vocês e deixar também no box de informações. Assiste lá pra vocês conhecerem o curso de Psicologia, ver se vocês gostam, quem sabe vocês podem também fazer. Então vamos lá, vou olhar aqui minha colinha. As matérias que eu estudei nesse semestre foram Métodos Quantitativos, Desenvolvimento Humano 2 e Psicologia, Ciência e Profissão. Estudo é o nome da matéria, tá? Psicologia, Ciência e Profissão. E aí nesse semestre entraram as matérias DI, que são matérias interativas, disciplinas interativas. Não são iguais àquelas matérias online que eu tenho todo semestre. Elas são matérias mesmo do curso, só que interativas. Então eu tive Psicologia e Políticas Públicas e a outra, Medidas Avaliativas em Psicologia 1. Então essas duas matérias online, tá? Então os dias que eu fui mesmo pra faculdade foram apenas 3 dias, que foi as outras 3 matérias, tá? E assim, a gente não teve muitas aulas, porque foi quando começou a questão do coronavírus e a gente teve que entrar em quarentena, mas eu tive algumas aulas online bem lá em janeiro, quando ainda não tinha essa questão toda. Então a gente teve sim algumas aulas na faculdade, depois que parou tudo e a gente viu o resto do semestre todinho de forma online. E assim, foi um semestre assim difícil, não só em relação às matérias, mas eu falo pela questão de estudar em casa, porque a faculdade eu acho que não estava esperando, claro que ninguém esperava, mas a faculdade não estava muito preparada para isso, né, na minha opinião. Então ela teve que se virar para ver como ia fazer com os alunos para ter aula. E assim, muitos alunos ficaram muito prejudicados nesse semestre porque não conseguiam ter acesso à internet para assistir às aulas online e a faculdade muitas vezes não dava um suporte, não dava um retorno sobre isso. E, gente, foi assim, um tumulto, uma bagunça no começo, mas depois aos poucos as coisas foram se acertando, todo mundo foi se acostumando com as aulas online e o negócio foi indo. Mas assim, foi um semestre assim totalmente, eu não vou dizer que foi perdido, porque não foi totalmente perdido, mas que, nossa, deixou a desejar em muitos aspectos. E enfim, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, mas foi bem difícil, gente. Nossa, esse semestre foi, se eu pudesse fazer ele de novo eu faria, pra eu realmente estudar o que eu não estudei, porque, olha, difícil, viu? Mas, enfim, vamos lá, vou explicar pra vocês. Métodos quantitativos. A gente estudou, aqui nós chegamos na matemática. Se você pensa que vai fazer psicologia e não vai ter matemática, você se enganou, porque aqui é matemática pura. Tanto que o nosso professor ele era da contabilidade, então daí vocês tiram, né? E aqui a gente aprendeu a como calcular dados de uma pesquisa, né? Teve muitos cálculos e assim, tornou essa matéria ainda mais difícil foi isso, porque como estava sendo tudo online, às vezes a gente ficava sem saber como fazer e não tinha contato com o professor, só na hora da aula, e na hora da aula o acesso na internet era péssimo. Gente, olha, meu Deus do céu, esse semestre foi terrível. Mas é isso, métodos quantitativos é matemática pura, não tem muito o que dizer, é matemática, calcular, fazer cálculos enormes. Só que assim, tem umas coisinhas lá que são bem fáceis, tipo calcular a média de uma equação, a moda, talvez você tá ouvindo aí falar moda, mas moda não é desfile? Não, tem moda na matemática também, tá? Mas quando você vê a matéria lá, você vai entender o que é. E aí tivemos também Desenvolvimento Humano 2. Nós tivemos semestre passado Desenvolvimento Humano 1 e nesse a gente teve o 2. O 1 foi focado na infância e o 2 desse semestre a gente estudou mais a parte da adolescência. A gente viu também um pouquinho da velhice e tal, mas foi mais focado na adolescência mesmo. Acredito que Desenvolvimento Humano 3
vai ser focado na fase adulta e velhice. E foi muito legal, foi a minha matéria preferida desse semestre, tanto não só pela matéria em si, mas como pela professora, que foi a professora que é assim, especialista na parte de adolescência. Ela tem doutorado, pós-doutorado, as teses dela, tudo que ela fez foi voltado para adolescência, então é uma mulher que sabe o que fala, então não tinha professora melhor para dar essa matéria. E eu gostei demais, ainda mais que eu com meu esposo, a gente é líder de jovens e adolescentes na nossa igreja. Então deu pra gente, pra mim no caso, uma percepção muito grande sobre o adolescente e me ajudou muito aqui na igreja. Então, pra mim, foi a matéria preferida desse semestre. A outra matéria foi... A outra matéria foi Psicologia, Ciência e Profissão. Aqui, a gente estudou mais a psicologia em si, profissional mesmo, a profissão, por isso que fala ciência e profissão. Então, quais as áreas de trabalho da psicologia? Então, foi bom pra gente conhecer onde o psicólogo pode trabalhar e deu pra gente ter uma noção mais ou menos o que a gente quer. Então, a gente estudou a parte organizacional, psicologia organizacional, psicologia forense, psicologia do trânsito. A gente conheceu várias áreas que muitos até não conheciam, que sabiam que o psicólogo, não sabiam que o psicólogo podia trabalhar. Então a gente conheceu mais da profissão, mercado de trabalho, conhecemos também sobre o Conselho de Ética de Psicologia, entendemos como que o psicólogo deve se portar em alguns lugares, em alguns momentos, que ele tem um código de ética para seguir. Nós estudamos esse código de ética, eu falei Conselho de Ética, eu acho, mas é código de ética, tá? Então é muito interessante e a gente precisa entender muito essa parte, porque nós como psicólogos temos que ter consciência do nosso código de ética, do que a gente pode fazer ou não como profissionais. Então, foi outra matéria que eu gostei muito de estudar. E aí teve a aula online, que foi desenvolvimento de carreira, falando sobre carreira, né, falando da gente como profissional, como desenvolver a nossa carreira, como que a gente pode melhorar como profissionais. Parece um pouco com a que a gente viu no semestre passado, mas teve algumas coisas diferentes. Então, também gostei demais dessa matéria. E aí tivemos as duas matérias DI, que é a disciplina interativa, que assim, gente, pra mim foram as mais difíceis e olha, deu muito trabalho a gente fazer essas matérias. Foi psicologia e políticas públicas, a gente entendeu mais da questão de programas sociais, onde o psicólogo está inserido nessa parte social. Teve algumas leis também que nós estudamos. Medidas e avaliação em psicologia, a gente estudou sobre testes psicológicos, que o psicólogo ele pode aplicar testes no seu consultório, enfim. E a gente estudou sobre esses testes, que também tem um conselho dos testes psicológicos, que a gente teve que entender o que pode fazer, o que não pode. Também muito importante para nossa vida profissional. Foi uma matéria mais legal do que a outra, DI, sabe? Mas deu pra a gente ter uma noção também do que a gente pode e não pode fazer como psicólogos, como profissionais, e sobre a questão dos testes, né? E o que eu achei desse semestre? Como eu falei já no início, foi um semestre bem puxado. Eu acho que pra todo mundo que fez faculdade, que estuda, pra todo mundo do Brasil e do mundo, esse primeiro semestre do ano foi bem puxado, foi bem difícil. Então, assim, sobre as matérias, teve matérias que foram muito legais, mas teve matérias bem difíceis, como todo semestre. Foi um semestre suado, mas que graças a Deus a gente finalizou com muito sucesso. E vamos ver o próximo semestre o que vai acontecer. Não sei se a faculdade vai voltar, como é que vai funcionar, ou se vai ser online da mesma forma, mas vamos ver. Independente disso ou do que vai acontecer, eu volto no final do ano, quando eu terminar o quarto semestre, compartilhando pra vocês como que foi esse semestre. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. E se tiver faltado alguma coisa nesse semestre agora, o terceiro semestre, vocês ficaram com dúvida, não entenderam bem, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Não tem problema nenhum, pode perguntar tudo que vocês quiserem que eu respondo vocês com carinho, com o maior carinho do mundo, tá bom? É isso, eu acho que esse vídeo dos três ficou o menor, porque esse semestre não tem muito o que dizer sobre ele, tá bom? É isso, próxima sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, não deixe de assistir. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!